Olá pessoal, vamos para uma série de vídeos de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 1996, dentro do conteúdo de Fundamentos de Educação ou Pedagogia voltada para concurso público, tá? Então a gente vai estar estudando aqui a LDB e fazendo exercício de concurso público de diferentes organizadoras. Primeiramente, em relação à educação, logo no seu artigo 1º, o que diz a LDB? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, logo no seu primeiro artigo, a LDB deixa claro que a educação é um processo muito amplo, né? É um processo que não se restringe apenas às instituições escolares, né? Mas ela vai muito além disso. Ela abrange um processo formativo. Formativo de quem? Do indivíduo, tá? Para ele conseguir alcançar o seu pleno desenvolvimento, tá? E isso não se resume apenas à instituição escolar, mas também ao seu convívio familiar, a como ele convive também, as relações de trabalho, como convive, relação interpessoal, tá? Entre as pessoas, tá? E também nas instituições de ensino, de pesquisa, nos movimentos sociais, na sociedade civil e também nas manifestações culturais. No seu primeiro artigo aqui, diz o seguinte, que esta lei disciplina a educação escolar. Então, a LDB, ela fala sobre educação escolar, tá? E onde acontece essa educação escolar? Predominantemente, em instituições próprias para essa finalidade, tá bom? Instituições próprias. A educação escolar, que é o que disciplina a LDB, ela é alheia às questões sociais? Com certeza não, né? A educação escolar, ela tem que se vincular, ela tem que estar atrelada ao mundo do trabalho e também à prática social. Ela não pode ficar alheia a essas situações, tá? No segundo artigo da LDB, diz o seguinte, que a educação, ela é um dever da família e também do Estado, tá? Ou seja, não é só do Estado, não é só da família, é dos dois, tá bom? A educação é uma parceria, tá? Inspirada em alguns princípios. Que princípios são esses? O princípio da liberdade, da solidariedade humana, e tem por finalidade o quê? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso cai em prova, tá, gente? Esses princípios caem e essa finalidade também cai, que tá lá no segundo artigo da LDB, um artigo importante, tá bom? Então, a educação é um dever da família e do Estado, tá? Ela atende alguns princípios da liberdade, tá? E da solidariedade humana. E qual é a finalidade da educação? É fazer com que o educando, ele atinja o seu pleno desenvolvimento, o seu desenvolvimento integral, que ele esteja preparado para o exercício da cidadania, né? Com seus deveres e direitos, e esteja pronto também, esteja qualificado para exercer um trabalho, tá? Uma qualificação para o trabalho. Primeira questão, uma questão da Banca Selecom de 2018, diz o seguinte, segundo o primeiro parágrafo do artigo 1 da lei da LDB, né? Essa lei disciplina a educação escolar que se desenvolve onde a educação escolar? A gente viu, né, que é predominantemente em instituições próprias, tá? Letra B. Com relação à LDB, assinale a afirmativa correta. A LDB define o sistema de educação brasileiro e foi estabelecida pela primeira vez na Constituição de 1988? Não. A LDB define que a educação nacional fundamenta-se nos princípios da liberdade e da solidariedade humana. A gente viu, né, os princípios, né, que fundamentam a LDB é da liberdade e da solidariedade humana, beleza, gente? Ok? Também questão da FGV de 2014.
No terceiro artigo aqui da LDB, diz o seguinte, traz para a gente os princípios nas quais o ensino ele será ministrado. Isso é importante, muito importante, gente, porque isso cai muito em prova de concurso, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esses princípios. No seu inciso 1 aqui, ó, igualdade de condições de acesso e de permanência, tá? Não adianta a escola, né, o poder público, né, oferecer o acesso escolar, mas ele tem que criar condições para que o aluno continue, que ele se mantenha na escola, tá? Muitas vezes essas condições não são condições só de ordem física, né, questões de docência, de ter professor, né, ou não, mas também questão de alimentação, né, oferecer ao aluno, né, uma condição de dignidade, tá? Que ele tem ali a merenda dele, que ele tem o café da manhã dele, que ele tem o almoço dele, que muitas vezes isso falta na vida dele, né? Falta isso na sua casa, né? No seu dia a dia. Então, a educação ela vai para além dessa questão do conteúdo, tá? Então, criar condições de acesso e de permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá? Então, um dos princípios da LDB é isso, é ser livre, né? As pessoas, os cidadãos serem livres para o quê? Para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, isso também cai bastante, esse princípio cai muito, tá, gente, em questão de concurso. O pluralismo de ideias já fala, ó, ideias plurais, é você considerar a diversidade de ideias, tá? Nesse ambiente escolar, seja vindo do professor, da escola, do aluno, da comunidade como um todo, tá? E também das concepções pedagógicas, tá? Do que fundamenta essas ideias. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, tá? Então, a liberdade está o tempo todo aqui na LDB, né? O tempo todo a gente fala de liberdade, né? Então, a liberdade de aprender, ensinar e também respeitar a liberdade, tá? E também a tolerância, desenvolver a tolerância, o respeito à diversidade. Coexistência de instituições públicas e privadas, tá? Então, tem que existir tanto as instituições públicas quanto as privadas, elas podem coexistir. Elas devem, né, coexistir. Gratuidade do ensino público, tá? Em estabelecimentos próprios para isso, né? Então, o ensino público ele tem que ser gratuito, tá? Em toda a educação básica. Vamos lá, continuando aqui. Valorização do profissional da educação escolar. Então, o profissional da educação escolar ele tem que ser valorizado, tá? Seja por incentivos em relação ao aprofundamento da sua vida acadêmica, ao melhoramento nesse sentido, né? Ou seja, também na questão financeira mesmo, melhorar o salário, tá? O plano de carreira, valorização do profissional da educação. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática é aquela gestão participativa da organização, né, da instituição escolar, que envolva todos os membros da comunidade, não só a equipe, né, de orientação, direção, não só a equipe docente, mas todos, tá? Ainda no artigo 3º que fala sobre os princípios, que cai bastante em provas de concurso. Garantir o quê? Garantir padrão de qualidade, garantir qualidade no ensino. Valorização da experiência extraescolar. Não é valorizar só o que está dentro da escola, mas valorizar também a vivência que esses alunos têm fora da escola, tá bom? Que costuma ser muito rica, inclusive, né? Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Entra novamente naquela situação. A educação escolar não pode ficar alheia a essas situações. Ela tem que estar vinculada, tá? Não só à prática escolar, mas também ao mundo do trabalho e também às práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia de direito à educação e também à aprendizagem. E essa aprendizagem, gente, é importante falar isso, ela é ao longo da vida, tá? Porque a gente aprende sempre, toda a nossa vida, tá? E não só na vida escolar, mas toda a nossa vida mesmo. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdos, cegos e com deficiência auditiva, tá? Vamos já para a questão 3, também da Fundação Getúlio Vargas, de 2012. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com alguns princípios. Foi o que eu falei, princípios sempre cai. Entre eles é correto destacar o quê? Gestão centralizada? Não, centralizada não. A gestão tem que ser democrática, né? Tem que ser participativa.
Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Lembra que eu falei para vocês que cai muito esse princípio, tá? Esse princípio que ministra o ensino é muito assim, tá sempre caindo em prova de concurso. Valorização da experiência profissional do aluno, né? Valorização do profissional da educação, né? Mas profissional do aluno, não. O aluno tem que estudar, né? Ensino fundamental obrigatório de contribuição facultativa. Não, ensino fundamental é obrigatório. Ele não é facultativo, contribuição não diz isso. Respeito à liberdade e ao preço ao ensino, o apreço à tolerância, tá? Então, letra B. A Lei de Diretrizes e Bases, aqui questão da Selecom, 2018, define que a educação é um dever da família e do Estado. Lembra que a gente viu isso? E tem algumas finalidades, que é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. No artigo 3º, tem-se os princípios que basearão o ensino. O princípio do artigo 3º, que se refere aos aspectos de ideais de solidariedade humana, Então, a gente tem que pensar aqui essa questão, ela faz com que a gente reflita um pouquinho, tá? Sai um pouquinho da letra da lei agora. O que tem mais relação, qual é o princípio que está lá no artigo 3º, que tem mais relação com os ideais de solidariedade humana, tá bom? Então, o que mais se relaciona com a solidariedade humana aqui dentro que está nas alternativas, tá? Então, se a gente for ver aqui, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, tem tudo a ver com a solidariedade humana, tá? Tem a ver com os aspectos de ser solidário, tá? Você respeitar a liberdade do outro e você ser tolerante às diferenças, né? Então, a letra B é o que é melhor se encaixa. A condição de permanência, né, na escola não tem a ver com solidariedade. Garantia de padrão de qualidade também não tem a ver com solidariedade. E valorização da experiência extraescolar também não. Beleza, pessoal? Bom, então eu vou parar por aqui, eu vou dar continuidade a essas aulas de LDB, tá bom? Então se vocês estão gostando do canal, dos materiais, se inscreve, comenta, me dá um feedback. Também ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações para vocês estarem acompanhando essas videoaulas, videoresoluções, ok? Voltadas para concurso público. Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!